Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de estudo sobre oração. Irmãos, eu garanto para vocês que precisamos estudar mais sobre oração, precisamos entender mais sobre oração, porque a oração é o nosso relacionamento com Deus. Sem essa oração, sem a oração, nós não nos relacionaremos, nós não teremos a visão, nós não teremos experiências com o Senhor, experiência de resposta, experiência de espera, experiências vivas. Então nós seremos basicamente religiosos. Sabe, irmãos, então, para que nós tenhamos as nossas orações respondidas, nós precisamos aprender a melhor maneira que nós pudermos orar. E para isso nós fazemos assim como os discípulos fizeram. Nós pedimos ao Espírito Santo, a Deus Pai, Filho, Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Então, em nome de Jesus, daremos mais um passinho nesse sentido hoje, em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, Pai de amor, de infinita graça, muito obrigado porque o Senhor nos deu a Tua palavra para podermos aprender, para que possamos aprender a orar, para que possamos para entender verdadeiramente como é nos relacionarmos com o Senhor, um Deus vivo, amoroso, Pai. Muito obrigado. Senhor, em nome de Jesus, que nós aprendamos a orar e que sejamos boca do Senhor em favor dos nossos, em favor daqueles que nos cercam, em favor da tua igreja, que em nome de Jesus possamos ser colunas e baluartes da verdade, para que possamos levar luz, para que possamos verdadeiramente sermos sal da terra, como a tua palavra nos diz que devemos, que podemos ter esse maravilhoso privilégio. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, que nós estejamos, Pai, focados nos teus negócios, não nos nossos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Mais um ponto muito importante hoje. Está em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, a partir do verso 24. Aliás, vamos pegar do verso 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Sabe, irmãos, isso aqui não é o nosso tema central hoje quanto à oração. Mas avaliemos isso aqui em nome de Jesus. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, é absolutamente necessário que nós trabalhemos o perdão nas nossas vidas. O perdão para com as pessoas à nossa volta. Ainda que essas pessoas não estejam buscando o perdão, nós precisamos liberar esse perdão
para a nossa saúde psicológica, física e espiritual. Porque quando nós perdoamos, nós estamos tomando uma atitude de fé quanto a obedecermos ao Senhor. Lembra que o Senhor Jesus fala na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Significa que todas aquelas pessoas foram para o céu, inclusive aquele ladrão que maldizia Jesus, que falava, se tu és o Filho de Deus, desce aqui da cruz. Significa que eles foram perdoados, que eles foram e que esse ladrão foi para o céu? Não. Para o céu vai aquele onde o perdoador e o perdoado se encontram. E o perdoado tem uma experiência de ser perdoado. E reconhece esse perdão e valoriza esse perdão recebido. Mas, a título das nossas orações, nós precisamos liberar perdão. Não é, volto a dizer, tento esclarecer melhor, não é para você... Vou dar um exemplo que facilita melhor. Digamos que eu sou o esposo e eu tenho uma esposa. Então essa esposa me agride fisicamente. Não é? Chega um momento em que a nossa relação, ela não se sustenta mais, não dá para estarmos juntos. E ela nunca veio atrás de pedir perdão para mim. Mas eu preciso perdoá-la para o meu próprio bem. Não é que eu vá reatar o relacionamento, não é nada nesse sentido, tá bom? Em outro momento estudaremos especificamente sobre perdão. Então nós precisamos perdoar as ofensas para que Deus também nos perdoe. Como eu disse anteriormente, não vai ficar extremamente claro, mas fica um pequeno direcionamento para que entendamos mais sobre perdão em outro momento. Tá bom? Se ficar alguma dúvida, deixa aí embaixo, eu vou buscar responder o mais brevemente possível. Irmãos, é o seguinte... O nosso ponto principal é aqui, ó. Por isso, digo-vos que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes. Nós precisamos crer que recebemos tudo aquilo que nós pedimos em oração. Agora, irmãos, cabe a seguinte sentença. Tudo que nós estudamos anteriormente são características da oração. Pode ser que nós estejamos falando coisas com Deus, mas sejam palavras vãs, não seja oração, porque ela não está alinhada, não condiz com todas as características de oração que nós vimos anteriormente. E vamos entender um pouco mais sobre essas características hoje, agora. Porque senão, irmãos, nós seremos meramente religiosos. Não é? Se eu olhar aqui e ver esse texto, por isso, tudo quanto perdides em oração, credes que recebeste, e assim será convosco. Ué, mas eu estou orando, estou pedindo e não está dando certo, não é assim. Não está sendo mágico do jeito que eu estou pensando, do jeito que eu gostaria que fosse. É claro que não está sendo mágico. É claro que oração tem determinadas características. E nós já falamos sobre várias delas. Cada oração que nós vemos, ela nos aponta características que as orações têm, precisam ter. Desde a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Não é? Já tem determinadas coisas aí que precisam ser evidentes, serem manifestas nas nossas orações. Nesse pequeno ponto, Pai Nosso que estás no céu. Já tem
um amontoado de coisas aí para a gente avaliar as nossas orações. Porque se não for assim, nós vamos ler isso aqui, nós não fará parte da nossa experiência pessoal, nós nunca entenderemos isso aqui, mas nós vamos continuar como se esse relacionamento com Deus existisse. Então nós seremos meramente religiosos, nós seremos cristãos culturais. Não é? Vamos lá. Nós não podemos, irmãos, limitar o poder da oração ao provável. Deus pode, irmãos, todas as coisas, desde que seja segundo a sua própria vontade. Nós precisamos descobrir isso. Qual é a vontade de Deus? Porque aí nós seremos boca para que os negócios de Deus sejam estabelecidos na terra. Não os nossos. A palavra de Deus nos diz que há caminhos para nós que parecem excelentes. São caminhos assim que a gente olha e fala, é esse mesmo caminho, tá certinho. Mas a Bíblia fala que o fim deles é mau. Nós somos seres finitos. Então, irmãos, não tem como nós abarcarmos intelectualmente os desdobramentos de todas as nossas ações, de todas as consequências das nossas orações, dos nossos pedidos, porque nós somos seres finitos. Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus, nos adequarmos a ela e orarmos em consonância com a vontade de Deus. É isso. Não é para a gente sair por aí abrindo o Mar Vermelho, abrindo o Rio Jordão para mostrar poder, para mostrar força, não. É segundo a vontade de Deus, segundo a necessidade exclusiva de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra. E aí nós precisamos ter conhecimento da vontade de Deus. Verdadeiramente, precisamos estar abertos ao Espírito Santo e precisamos conhecer a palavra de Deus. Senão, aquilo que é comumente entendido como bem, nós também entenderemos como bem. O que é bom na política hoje? O que eu entendo que é bem na política hoje? O candidato A ou o candidato B? Eu entendo que bom para a política hoje é o candidato A. Então, eu vou orar para que o candidato A vença. Sendo que Deus olha e fala, não, o melhor para o povo é o candidato C ou o candidato B. Pela circunstância que está posta agora. Não, mas não é óbvio que o bom não é isso? Nós temos essas coisas. Só porque nós não conseguimos, e é muito importante que nós nos recolhamos à nossa insignificância, à nossa humildade, e busquemos no Senhor, qual é a tua vontade, Senhor, para que eu possa orar e ser boca do Senhor em favor das pessoas, em favor da cidade, em favor da congregação, em favor dos meus amigos, funcionários, dos meus patrões. É assim. Aí nós começamos a entender tudo o que pedimos em oração. A fé, irmãos, é a confiança em uma pessoa, Deus Pai. Você confia em uma pessoa. A fé é a confiança de ouvidos que ouviram as promessas e olhos que viram as promessas se cumprirem. É desse jeito. Sabe, irmãos, nós não temos uma fé cega, uma fé tola, uma fé tal do fideísmo. Nós temos fé, e a fé, ela é absolutamente racional. Licença. Nós podemos confiar, nós podemos andar, mas tem a ver com a confiança daquele que é, que era e que há de vir. Tem a ver com a confiança a partir do momento em que nós caminhamos com o Senhor.
Nós vimos anteriormente no livro de Salmos que o salmista fala: eu amo ao Senhor, porque ele ouviu as minhas orações. Percebe que é uma pessoa experienciada, uma pessoa que está tendo um relacionamento com Deus? É isso. Nós precisamos. Vamos ver um outro texto agora. 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 4. Isso aqui são palavras de Salomão, filho de Davi. E disse: bendito seja o Senhor de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu. Dizendo: desde o dia em que te tirei da terra do Egito, não escolhi cidade alguma, nem tribos de Israel para edificar a casa. Então, irmãos, olha, o Senhor fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Sabe, vocês ouviram as promessas? Sim, ouvi. Está na história, está aí. Vocês podem tocar isso. Então, Salomão diz: bendito seja o Senhor que falou com Davi e pelo seu poder cumpriu as suas promessas. Então, bendito seja o Senhor. Nós precisamos, irmãos, desenvolver esse relacionamento. Tudo quanto pedirdes em oração, não duvidando em seu coração, você irá receber. Não podemos diminuir essas palavras. Isso é muito forte. Isso é muito forte. A fé, irmãos, guarda isso. A fé é a obra completa do Espírito Santo pela sua palavra no coração preparado do discípulo que crê. A fé é a obra completa, sabe aquela confiança? Você tem fé em Deus? Você espera por Deus? Muito provavelmente você avalia aí agora e não, eu não espero por Deus. Eu estou sempre super ansioso. Se eu não der para resolver as coisas pela força do meu braço, eu fico chateado. Então, a fé é a obra completa do Espírito Santo pela sua palavra. No coração preparado do discípulo que crê, que espera no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Correrão e não se cansarão, não é? Caminharão e não se fadigarão. Voarão com asas como a águia. Que o Senhor nos ajude nesse sentido. Que o Senhor nos ajude, que possamos esperar no Senhor. Tudo o que pedides em oração, recebereis. Lembrando, oração tem características. E não é meramente as palavras que saem da nossa boca. Aquele que fala as palavras precisa cumprir determinadas características quanto à sua motivação, quanto aos seus atos, o seu caminhar. Não é meramente aprender de modo mecânico. Então você fala as palavras direitinho, mas no seu coração existe outra coisa. Nos nossos corações pode existir outra coisa. Volto a dizer para os irmãos, como eu já disse anteriormente, devemos ser muito cuidadosos com o que cantamos, nos nossos corações mesmo. Hoje, pela manhã, eu estava ouvindo uma música que diz assim, que é um texto bíblico, que diz assim: a quem tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti.
Olha que perfeição de texto. Olha que beleza de oração. Não é? Falarmos isso para o Senhor, isso é correto? Absolutamente correto. É lindo, sabe? Mas a pergunta é verdadeiro em nós? A quem tenho eu no céu além de ti? E quem é na terra que eu queira mais que a ti? Olha, as palavras são lindas, mas precisam ser verdade em nós. Então, voltando lá no nosso primeiro dia, quando nós nos fecharmos com o Senhor no nosso quarto, precisamos derramar quem nós somos verdadeiramente ao nosso Pai, ao nosso Paizinho. Só assim poderá haver transformação. Antes de crer, nós precisamos estar cônscios da vontade de Deus. Crer é o exercício de uma alma rendida à vontade do Espírito Santo. Crer é o exercício de uma alma rendida à vontade do Espírito Santo. Não é crer qualquer coisa. Sendo bem simplista, crer que a mulher dos outros vai ser... Deus vai matar o marido da mulher dos outros para a mulher dele ser minha. Ou... Sabe? Não creia nisso. Não creia nisso, porque isso está errado. Crer que Deus vai fazer... Que Deus vai me encher de beleza, de ouro, de prata, de joias aqui na terra. Irmãos, Deus pode fazer isso? Pode. Mas é promessa de Deus isso? Deus prometeu isso para nós? Não, não nos prometeu. Nós podemos ter devido a uma ação de Deus, nós podemos ter essas coisas devido a um acaso do destino, devido a questão circunstancial na nossa casa, na nossa vida. Podemos. Claro que podemos. Mas não é promessa de Deus. É promessa de Deus que você nunca ficará doente? Não é promessa de Deus. A Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Nós vemos, irmãos, vários irmãos, como Timóteo, o apóstolo Paulo e tantos outros, que passaram suas vidas adoecidos. Então, não creia contra a verdade. Por isso você precisa conhecer a verdade. Senão você será enganado por lentes teológicas absurdas que estão no nosso meio. Lentes teológicas absurdas. E você irá orar e não vai receber isso. Aí por acaso, do destino lá, vai receber uma coisa, vai receber outra. E você vai achar, nossa, o problema está em mim. E você vai encontrar um pastor ainda que vai falar assim, olha, você não recebeu, você não ficou rico, você está doente, ou sei lá o que quer que seja. É porque você não tem fé. Não é porque não tem fé, irmãos. A fé nem se dá a isso. Não está nesse lugar, não é desse jeito. Tudo quanto for de Cristo deve ser a medida da nossa esperança, a medida da nossa fé. Tudo quanto for de Cristo. Todas as promessas de Cristo, todas as promessas de Deus devem ser a nossa medida. E nós devemos orar em consonância com essas promessas. Se não, irmãos, não. Errado. Nós não obteremos resposta. É na presença e na comunhão com Cristo que a nossa fé cresce. E é em oração que nós sustentamos os nossos desejos. Em oração nós sustentamos os nossos desejos à luz da santa, augusta e divina vontade de Deus. Os nossos desejos segundo a santa,
vontade de Deus. Não são os nossos desejos mais malucos e torpes, os quais a gente não sabe o desdobramento deles daqui 5 anos, daqui 2, daqui 30 anos. Não é segundo isso que nós oramos. Não é segundo isso que nós desejamos ou que nós queremos, não é? Fizemos uma breve distinção, uma pequena distinção entre desejo e vontade. É isso, irmãos. Então, quando nós ouvimos as orações que estão à nossa volta, nós percebemos que são orações estranhas à palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versos 26 a 28. Também, olha só, o Espírito, com letra maiúscula, tá bom? Semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Sabe, olha, de novo. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Não é segundo a nossa vontade solta, louca, caída, adâmica. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de quem? Propósito de Deus. Não são orações desconexas da Bíblia, não é desse jeito. Então o que nós precisamos fazer, irmãos? Precisamos, em oração, esperarmos que o Espírito Santo de Deus nos direcione qual é a vontade de Deus para que possamos orar em consonância com a vontade do Pai. É desse jeito que é. Jesus chega a dizer, irmãos, que nada, as palavras que ele fala não são dele. Ele não fala porque ele quer. As palavras, irmãos, penso quando Jesus falava durante um dia, as palavras que eu estou dizendo não são minhas, elas são do Pai. O Pai me mandou dizer. Percebe o nível de esperar para que o Espírito fale, para que Deus fale? As ações que Jesus toma. Então, irmãos, é claro que obterá a resposta. É claro que obterá a resposta. Aquele que não ora porque ainda não tem fé, irmãos, nunca a terá. Como eu acabei de dizer, é aos pés do Senhor que nós conseguimos tudo. É aos pés do nosso Pai que nós conseguimos tudo. Que nós conseguimos aprender, que nós conseguimos ter mais fé, que nós conseguimos ter mudança nas nossas vidas, domínio sobre o pecado. Tudo isso é aos pés do Senhor. Não é fora, não é lutando, não é no psicólogo, nem no psiquiatra, não é lá que você vai encontrar, que você vai ter essa força, esse poder, esse desenvolver. Não é. É aos pés do Senhor. Então é em oração, é fechado no seu quarto mesmo, fazendo o que Deus mandou fazer. Precisamos estar entregues ao Senhor, irmãos, quanto à resposta das nossas orações. Nós somos seres finitos. Como seres finitos, não temos condição de entender os desdobramentos das coisas infinitas, até as coisas atemporais das nossas ações e de tudo quanto nós vivenciamos e fazemos. Nosso horário já foi, né?
Marcos 11, 23. Eu vou estender aqui uns 3, 4 minutos, irmãos. Mas é importante porque a gente finaliza mais uma partezinha aqui. E na terça que vem daremos continuidade. Marcos 11, 23. O texto que nós lemos no início, não foi? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, assim será. Nós precisamos, irmãos, estarmos crendo. Como eu disse no início, atenção, por favor. Como eu disse no início, a fé é o crer numa pessoa, é o crer numa ação, que é Deus. Quando nós pedimos algo e nós temos a certeza de que está em consonância com a palavra de Deus, então nós precisamos crer que nós já o recebemos, sem duvidar. Sem duvidarmos. Por exemplo, quando eu oro pedindo perdão a Deus, Senhor, eu falhei nisso, eu vi tal coisa que eu não deveria ver, perdoa esse pecado em nome de Jesus. Eu preciso crer e eu preciso receber essa graça. Porque senão eu não recebo. Porque eu não confio. Então aí eu saio, o pneu do carro fura, eu penso, nossa, foi aquele pecado que eu cometi. Nossa, Deus está bravo comigo. Entende? Desde esse ponto mais etéreo até um monte ser transportado. Eu preciso crer. Eu preciso estar confiado no Senhor. Quando peço algo a Deus de acordo com a sua palavra, preciso crer que já o recebi. E me alegrar com isso. E se eu não receber, irmãos, o que está acontecendo? Nós já vimos isso acontecer na palavra de Deus várias e várias vezes. Um exemplo assim muito claro, o exemplo de Daniel. Que ele faz uma oração e Deus envia a bênção, envia a resposta. Essa oração de Daniel era uma coisa para ele? Era um carro, era uma caminhonete nova para ele andar puxado com os carros? Era uma casa nova que ele estava pedindo? Não. Tinha tudo a ver com os negócios do Pai. Os negócios de Jeová Deus. Depois observe as orações como são. Todas as orações. Jejum. Vamos fazer um jejum para quê? Para a gente viajar para Disney. Não, não tem jejum para viajar para Disney. Tem jejum para salvação das pessoas. Jejum para o rei fulano de tal não eliminar o povo tudo. Jejum, sabe? É assim. Pai Nosso. Percebe essa coletividade imediatamente? Colocada ali no Pai Nosso? Só fiz abri uma aspinhas aqui, uma aspa aqui só para citar isso. E se nós não recebemos, irmãos, significa que ou a nossa fé precisa crescer, nós precisamos crescer em relacionamento, em confiança, ou a nossa visão está errada. Exemplo, eu estou orando já tem 10 anos para que todos os bares de Goiânia se fechem e todos eles se transformem em igrejas. Esse avivamento, eu estou orando por esse avivamento. Deixa eu te dizer, não vai acontecer esse avivamento em Goiânia. Pode parar de orar. Não vai. Todos os bares se transformarem em igreja. Todos os prostíbulos virarem igreja. Não vai acontecer isso. Por quê? Porque é contrário à palavra de Deus. Então é um erro grotesco. Eu declaro, eu profetizo que todos os bares se tornarão igrejas. Não profetize isso. Porque não vai acontecer.
Por quê? Porque é contrário à palavra de Deus. Então, significa que o nosso amadurecimento espiritual, o nosso amadurecimento relacional com o Senhor, o nosso crescimento concernente ao conhecimento da palavra de Deus precisa avançar. Ele está tacanho, ele está pequeno, ridículo, não é? Por isso nós temos tantas orações que Deus simplesmente não responde, porque não tem o que responder, não vai dar certo. E se está assim, totalmente alinhado com a palavra de Deus, e Deus não respondeu ainda, espere e confie que você já recebeu. Se você está consciente, se você está claro que é a vontade de Deus, então, irmãos, é isso. Tem coisas simples para a gente entender isso. Por exemplo, ore pelos seus governantes para que vocês tenham uma boa vida. Irmãos, esse texto é muito tranquilo. Ore pelos seus governantes para que vocês, não é para o governante ter uma boa vida, é para você ter uma boa vida. Não é para que o mundo se torne um mundo cristão, um país cristão, é para que você, cristão, tenha uma boa vida. Jeremias, o Senhor fala isso em Jeremias. Ore pelo povo da Babilônia para que vocês tenham uma boa vida. Licença. Não, mas o povo da Babilônia escravizou a gente. Pois é, vocês vão ficar aí por 70 anos, por muitos anos. Não sei se são 70, não me lembro. Vocês vão ficar aí por muitos anos. Acho que são 70 mesmo. Então ore para que não entre em guerra, ore para que não haja fome aqui nesse país, ore para que... Entende? Não é porque os babilônios são bons. Então percebe? Então quando você entende isso, você tem um objetivo de oração muito claro, muito simples, muito... Já a pessoa sarar da doença dela, não é um objetivo muito claro. Porque se essa pessoa morrer e ela é um cristão, ela vai para os braços do Pai, não é? Nossa, mas ela tem tanto a oferecer, ela tem tanto, ela é tão jovem, ela é tão... Aí a gente cria um monte de coisas para poder dizer. Mas isso não é absolutamente claro. Tão claro quanto eu disse agora há pouco, esse texto sobre orar pelas pessoas que... Amém, povo de Deus? Reouça essa aula, aprenda, anote, ensine outras pessoas, reveja os seus conceitos. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoa a noite de cada um dos irmãos, revele-se, Senhor, mostre-se forte na vida de cada um, transforma, Senhor, a vida de cada um, conforme a tua imagem, a tua semelhança, conforme a vontade do Senhor. Pai, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado pela atenção. Jesus abençoe e até domingo de manhã.